vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Bom dia, queridos irmãos, irmãs e amigos, a graça e a paz. Queremos louvar o nome do nosso Deus por mais este domingo, por mais esta manhã. Hoje, dia 7 de março, ainda nós não podemos nos reunir presencialmente como igreja, em decorrência da pandemia, mas a obra do Senhor continua. E domingo é o dia que nós dedicamos as nossas vidas, o nosso tempo ao Senhor para estarmos com a nossa família, buscando o conhecimento de Deus, da sua palavra, adorando ao Senhor que mudou a nossa vida. E nós estamos aqui nesta manhã para isso, em nome de Jesus, reconhecendo que, principalmente em tempos difíceis como esses que estamos vivenciando, de fato, a palavra de Deus é quem nos sustenta, é nosso guia, é quem nos conduz à verdade e à salvação, que é Cristo Jesus. E por isso nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta manhã, por mais este domingo, e logo em seguida nós vamos já trabalharmos o Salmo de número 4, que está proposto para esta manhã. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia dentro dos Teus propósitos para cada vida que nos acompanha neste momento, que fale aos nossos corações. O Senhor conhece a condição de cada vida, de cada casa, e os Teus planos, os Teus propósitos são sempre perfeitos e eternos. Por isso nós confiamos no Senhor e humildemente pedimos a Ti, Pai. Abra, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo e consigamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como é um texto curto, nós vamos ler todo o Salmo de número 4, apenas 8 versículos. Depois você poderá continuar na sua casa com a sua Bíblia aberta ou com o seu aparelho, como você está, porque nós vamos passando versículo por versículo. Diz assim a palavra de Deus:
Responde-me quando clamo. Ó Deus que me fazes justiça, dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavra linda! Certamente esse é um dos salmos mais lindos, mais maravilhosos, e certamente era um daqueles preferidos que eram entoados no meio da comunidade de Israel, devido à sua profundidade, devido de fato à sua riqueza. Quem aqui, queridos irmãos, irmãs, amigos, não passou por situações de extrema perturbação? Chega a noite, chega a hora de repousar, deita na cama, mas o sono não vem, vira de um lado da cama, vira para o outro, o corpo começa a sentir dores, começa a sentir incômodo, mas o sono nunca vem. De repente você levanta, você começa a andar pela casa, você começa a andar pelo quintal, de repente você volta para a cama, se vira de um lado para o outro e continua não conseguindo dormir. Pessoas que vivem situações assim de perturbações, de grandes angústias, aflições, certamente este salmo tem muito a falar aos nossos corações. Portanto, o salmo de número 4. Sentimentos estes tão intensos, que só poderiam ser expressados com toda a riqueza, com toda a beleza e profundidade por meio de canções, por meio de músicas, por meio dos louvores. Conforme eu disse no salmo de número 1, que foi o salmo introdutório do nosso estudo aqui, o propósito dos salmos ou das poesias que nós encontramos dos salmos era justamente para que elas fossem cantadas no meio da congregação de Israel. Por quê, queridos? Porque a música, ou por meio da música, nós conseguimos nos expressar. Diferentemente, quando nós passamos por situações tão intensas, que meramente as nossas palavras são incapazes de demonstrar tudo aquilo que nós estamos sentindo. Então, quando nós colocamos toda essa riqueza por meio das canções, nós temos esse privilégio, de fato, de expressar aquilo que as nossas meras palavras não poderiam. Por isso, este salmo também, ele foi escrito para que pudesse ser cantado no meio da congregação. Por isso a ideia aqui é de uma proposta de uma melodia suave. Melodia suave porque é para acalmar os ânimos. Os sentimentos estão intensos. A situação que o salmista ou que o rei Davi está vivenciando é delicada. E por isso, além da melodia suave, o instrumento de corda aqui que nós podemos encontrar no título era um instrumento
semelhante a uma harpa e favorecia o coro, favorecia a voz. Eu não sei vocês, queridos, mas eu amo esse tipo de louvor. Eu amo esse tipo de canção. Quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos reunidos como congregação, quando a melodia e os instrumentos favorecem justamente que a congregação erga sua voz, preste uma verdadeira adoração ao Senhor, que se expresse por meio dos louvores, de uma forma genuína, sincera, de uma forma humilde, que declare diante de Deus tudo aquilo que está sentindo. E por meio dos louvores nós temos esse privilégio. Então, quando nós estamos no meio da congregação e nós ouvimos a grande voz do coro do Senhor, ou do coro da congregação entoando ao Senhor, nós ficamos maravilhados. Isso impacta a gente, isso contagia. Quando o nosso coração de fato está fervendo por meio dos louvores, e de todo o nosso coração nós nos derramamos ao Senhor. Essa, portanto, é a proposta também do Salmo de número 4. Nós não podemos afirmar exatamente o contexto histórico, mas é possível que seja, assim como o Salmo que nós estudamos na semana passada, o Salmo de número 3, é possível que seja dentro do contexto da revolta do filho do rei Davi, Absalão, contra o próprio pai. Por quê? Algumas informações que nós encontramos aqui no texto podem nos ajudar nesse sentido. Primeiro, no versículo de número 2, a primeira parte, Davi, ele vai dizer que ele está se sentindo humilhado ou ultrajado, conforme a versão aqui que nós lemos. Na parte de número B do versículo de número 2, Davi, ele vai dizer que está cercado ou que está rodeado por inimigos, ou por mentiras, melhor dizendo. No versículo de número 4, ele diz que tem muita gente que está ali provocando. Pasmem, queridos. Nós estamos falando do rei Davi, do rei de Israel. Ainda assim, pessoas estão ousando lhe provocar. E no versículo de número 6, a parte de número A, a gente percebe aqui uma certa melancolia, um transtorno de humor, por causa da intensidade dos sentimentos de Davi e também do povo que está ali ao seu redor, diante das ameaças dos seus opositores. Portanto, queridos, são situações ou sentimentos tão intensos que podem acontecer com cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações assim. E por isso, meu querido, se você se sente perturbado, angustiado, aflito, se você está vivenciando por tempos delicados, certamente a experiência que o rei Davi teve com o Senhor pode nos ajudar muito e ajudar você nesse contexto difícil. Por isso ele vai começar no versículo de número 1, orando. Por que ele vai orar? Porque ele está passando por um momento turbulento. Ele está passando por grandes tribulações. Responde-me quando clamo. Ó Deus, que me fazes justiça. Dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e ouve a minha oração. É interessante que o termo que ele utiliza aqui na sua oração, angústia. A ideia aqui no hebraico é de alguém que está encurralado, de alguém que está comprimido, de alguém que está exprimido, de alguém que de fato está contra a parede. E por isso que, para expressar isso que está acontecendo com Davi, ele diz: estou angustiado, Senhor, estou contra a parede, estou encurralado.
E ao expressar esse seu sentimento, ele recorre a quê? Ou qual é a ferramenta que Davi vai utilizar? Ou qual é a estratégia que ele vai utilizar justamente para buscar uma solução para o seu problema? O versículo 1 diz que ele recorre à justiça de Deus. É isso mesmo, queridos. Ele apela à justiça de Deus, ele apela ao caráter de Deus, porque ele sabe que Deus, de fato, é o sustentador da justiça. E justamente por Deus ser um Deus justo, Davi sabe que Deus não pode duelar contra o seu próprio caráter. E por isso, em tempos de angústia, ele recorre à justiça de Deus. Por isso ele declara: me fazes justiça. Esse me fazes justiça é importante, deve ser entendido com base na aliança que Deus firmou com o seu povo. Deus é o protetor do seu povo. Deus é o protetor da nação que Ele escolheu para que de fato fizesse a diferença, como povo escolhido de Deus, sobre todas as demais nações da terra. Por que é importante nós entendermos esse pedido de justiça de Davi com base na aliança? Porque não é por merecimento. É importante que nós abramos aqui este parênteses, porque muitas pessoas têm a ousadia de orar a Deus, cobrando, exigindo algo para Deus, porque, de fato, acham que são merecedoras, acham que são dignas, acham que muitas vezes são justas aos olhos de Deus. Queridos, nós precisamos tomar cuidado quando nós fazemos esse tipo de oração, porque se nós orarmos de acordo com a justiça de Deus, o que nós merecemos é o inferno, é a morte eterna. Portanto, se Deus fosse responder à oração de todos aqueles que evocam a justiça de Deus com base na justiça do homem, Deus deveria imediatamente ali abrir uma cova e nos lançar no inferno, porque é isso que nós merecemos. Mas daí você pode estar pensando então, pastor, por que Davi teve esta ousadia então de recorrer à justiça de Deus? Ele se achava bom, ele se achava justo, ele se achava perfeito? Não. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram e estão afastados de Deus. Ou conforme o profeta Isaías diz no capítulo 59, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Portanto, o fundamento da nossa justiça é a justiça de Deus ali na cruz do Calvário. Não porque nós somos bons, não porque nós somos perfeitos, não porque somos justos, não porque nós merecemos o amor e o perdão de Deus, mas é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho amado, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, queridos, a única maneira e o único caminho de nós irmos até Deus é por meio da justiça do seu Filho amado Jesus ali na cruz do Calvário. O Cordeiro perfeito e santo de Deus, de fato, tira o pecado do mundo. Por isso, todo aquele que acha que é bom, que é justo, que será aceito por Deus, sem passar pelo caminho da cruz, está perdido, está sem salvação. Mas quando nós reconhecemos que de fato os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e que nós fomos responsáveis pela morte de Cristo ali naquela cruz, quando nós
nos confrontamos com a verdade de Deus revelada em Sua palavra e nós percebemos de fato o quanto nós somos imerecedores do amor de Deus, o quanto nós somos incapazes de obedecer à lei de Deus. Então nós vamos até Cristo Jesus, nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos o perdão, Ele nos perdoa, Ele nos dá a salvação, e daí nós temos acesso agora a Deus Pai por meio do sacrifício do Seu Filho amado Jesus ali naquela cruz. Portanto, Davi ele não está com o seu coração cheio de soberba, de arrogância, de prepotência. Ele sabe, assim como nós, que nós não somos merecedores do amor de Deus, mas que existe um Deus que firmou uma aliança com o seu povo. E com base nesta aliança, mesmo quando nós erramos, nos arrependemos, recorremos ao perdão de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos ampara, Ele cuida de nós. E por isso que Davi aqui, ele ora pedindo pela justiça de Deus. Prosseguindo agora no versículo de número 2. Inicialmente, Davi aqui ele faz um apelo aos seus adversários. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Queridos, as humilhações que Davi está passando aqui são fruto do engano, fruto da mentira. Perceba que na primeira parte do versículo que nós lemos, o versículo de número 2, justamente ele vai falar sobre isso, de pessoas poderosas que se levantaram, estão influenciando outras pessoas na base do engano. Ou, como ele diz na segunda parte, até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? É gente que está sendo manipulada, gente que está sendo iludida, gente que está mal intencionada e que está usando outras pessoas para atingirem os seus interesses escusos, maldosos, maliciosos. Como eu disse na semana passada, no Salmo de número 3, aquelas pessoas que tinham alguma causa, que iam até o rei Davi, iam no palácio em busca de justiça, quando elas voltavam com algum tipo de não assistência, o que acontecia? Absalão, que estava revoltado com o próprio pai, ele abordava nas ruas essas pessoas. E aí, você foi até o rei? O que aconteceu? Ah, não deu certo. Ele não me atendeu, ele não me ouviu, ou eu não consegui falar com ele. E Absalão, então, se eu fosse o rei sobre vocês, como eu seria sensível à demanda de vocês, como eu seria sensível ao sofrimento de vocês. Começou a manipular, começou a iludir pessoas. E Davi, ele está sendo resultado ou fruto desse tipo de injustiça, desse tipo de maldade, desse tipo de violência. A autoridade de Davi tem sido desprezada em decorrência de promessas que foram feitas e de calúnias que foram levantadas pelos seus inimigos. Olha que interessante, Malaquias 1, versículo de número 6, para que você entenda isso. Ó filho, honra seu pai. O filho honra o seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Diz o Senhor. Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Davi estava passando por esse sentimento terrível de desprezo, de injustiça, de mentiras,
de violências. E Deus sabe muito bem o que é isso. Palavras fortes que nós lemos aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Deus dizendo aos próprios sacerdotes da sua dor, da sua tristeza, porque vocês, o meu povo, me desprezaram. A angústia de Jesus no Getsemane nos ensina bastante sobre isso também. Quando ele pede a 3 dos seus discípulos mais chegados que lhe acompanhem, que orem junto com ele. Ali ele pede a Deus Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas que não seja como eu quero, mas que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vida. Aquele caminho, o caminho da cruz, Jesus tinha que percorrer sozinho. Ninguém poderia fazer por ele, ninguém poderia lhe ajudar naquele momento, inclusive o próprio Pai. O desamparo que Jesus sentiu ali, aquela dor do Getsemane, é porque naquele momento, somente Ele poderia fazer aquilo. Jesus sabe o que é ser desamparado. E o próprio Deus Pai, de fato, sabe o que é isso. Porque o seu povo o desprezou. E mais do que isso, ele teve que deixar o seu único filho amado, Jesus, e perfeito, entre aspas, desamparado, ali na agonia do Getsemane e ali na cruz. Porque ele nos amou de uma forma tão tremenda que enviou seu único filho amado, Jesus, para sofrer a morte de cruz. Portanto, o que Davi estava passando aqui, esse sentimento de injustiça, de desamparo, Deus, Ele sabe muito bem o que é isso. Por isso, quando você passa por situações assim, você tem o privilégio que Davi teve, de recorrer ao Senhor em oração, de clamar pela justiça, de clamar pelo socorro de Deus, que certamente Ele estará à disposição para lhe ajudar. Embora Davi tenha tentado aqui dar uma apaziguada nos ânimos, conforme o versículo 2 que nós lemos, por isso que ele diz: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Em outras palavras, ele está tentando aqui contornar a situação. Ele está tentando conciliar as coisas. Apesar disso, ele sabe, queridos, que o único que ele pode confiar é no Deus da sua vida e no Deus da sua salvação. E por isso no versículo 3 ele vai declarar isso. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ele declara que Deus já o escolheu. Olha que coisa linda. Por isso ele afirma que quando ele invocar o nome do Senhor, quando ele orar, quando ele clamar ao Senhor, Deus de fato vai ouvi-lo. Repito, ele não está sendo aqui arrogante, prepotente, não. Essa convicção é fruto do resultado da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com Deus, com base justamente na aliança que nós explicamos ali no ponto anterior. Ou como diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 14, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso é base na aliança. E é essa certeza, essa convicção que está na vida e no coração do rei Davi. Quando o templo ali foi concluído, Deus firmou esta aliança com o povo, porque Deus sabia que em algum momento o povo iria pecar, o povo iria desobedecer, o povo iria violar a aliança, como de fato veio a acontecer em vários momentos. Mas apesar disso, Deus escolheu aquele templo para que fosse o lugar da sua habitação. E por isso Deus disse ao seu povo claramente: mesmo que vocês venham a errar, quando vocês se voltarem a mim, quando vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Portanto, essa confiança que está no coração de Davi, quando ele diz que eu sei que quando eu invocar o nome do meu Deus, Ele vai me ouvir. Porque ele tem uma aliança firmada com Deus, Deus tem uma aliança firmada com o seu povo, e Deus, ele é fiel. Esse entendimento vai eliminando no nosso coração todo sentimento de desencorajamento, de abatimento, toda frustração causada por calúnia, todo medo, toda a sensação de desamparo que muitas vezes nós sentimos devido às adversidades, às angústias, aos obstáculos que a vida e que o mundo impõe a nós. Mas quando nós temos esse relacionamento maravilhoso com o Deus da aliança, e quando nós entendemos que nós não somos bons, nós não somos justos, mas Deus nos ama, Deus cuida de nós assim como nós somos. E quando nós erramos, nós podemos ir até Deus, confessando os nossos pecados e clamando pela bondade, pelo perdão e pela misericórdia do nosso Deus. Que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos ajudar. E por isso, nos versículos 4 e 5, perceba que esse sentimento, essa convicção que Davi tem, essa certeza, perceba como ela faz toda a diferença nas nossas vidas em tempos de angústia. Portanto, queridos, essa é uma palavra de Deus para a vida de todos aqueles que estão temerosos, na vida de todos aqueles que estão inconstantes, na vida de todos aqueles que estão abalados devido a alguma situação difícil que estão vivenciando, aqueles que estão se sentindo fracos. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Amados, tem gente que não dá mesmo para confiar. Tem gente que é instável. Essa é certeza. Esse é o sentimento de Davi expressado por meio do versículo 2 que nós já trabalhamos, quando ele fala ali sobre os poderosos, até quando esses poderosos irão me humilhar, irão ultrajar a minha honra. Talvez você passou por grandes perdas e frustrações na vida porque você confiou em gente que em algum momento foi desleal para contigo. Isso te machucou. Isso te trouxe grandes prejuízos, grandes perdas. Nós estamos sujeitos a isso, infelizmente. Mas tem gente também que vai agir de forma intempestiva. Além dos desleais, tem aqueles que também vão agir de forma intempestiva, conforme está no versículo 4 que nós lemos. Aqueles que dão espaço à ira,
aqueles que vão tentar resolver as coisas no calor da emoção, no impulso, aqueles que vão tentar resolver as coisas sem refletir. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus estava se dirigindo a Jerusalém e decide ali passar pela comunidade dos samaritanos, inimigos dos judeus, a quem os judeus odiavam, a quem os judeus abominavam. E Jesus não foi muito bem tratado ali, e é interessante a declaração dos discípulos: Senhor, será que não é melhor descer fogo do céu e destruir todo este povo? Ou conforme nós ministramos aqui na última quarta-feira sobre Tiago, capítulo 1. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Esse tipo de atitude, queridos, da ira descontrolada, somente aumenta os danos e os prejuízos sobre a nossa vida diante dos problemas que nós já estamos vivenciando. Portanto, Deus nos convida a desfrutarmos de uma ira que é boa, de uma ira que é justa. Aquela ira que promove indignação na nossa vida, no nosso coração. Aquela ira que escolhe não aceitar aquilo que é normal ou não tolerar aquilo que Deus não tolera. A ira boa, a ira que Deus coloca em nosso coração, ela promove ação, ela produz movimento, ela produz indignação, revolta contra o pecado. A ira que Deus coloca em nosso coração é uma ira que não promove a morte, é uma ira que não promove injustiça, que não promove maldade, que não promove violência. É uma ira que não promove feridas, machucados, cicatrizes. A ira que Deus nos dá é uma ira boa, é uma ira para que nós não venhamos a aceitar aquilo que Deus não aceita, que nós não venhamos viver de forma apática diante das violências, das injustiças, das maldades, das crueldades que nós testemunhamos no mundo durante todos os dias da nossa vida. A ira justa promove saúde. A ira justa promove vida. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas não estão enchendo a vida, esvaziando a vida do outro? Eu tenho aqui 2 copos, eu não sei se você vai enxergar daí. Esse copo aqui está praticamente vazio. Esse aqui está cheio. Sabe o que é interessante? Esse aqui que está com o copo vazio, ele vai tentar encher o copo da sua vida. E como que ele faz isso? Esvaziando o copo do outro. Encheu. Mas encheu em detrimento do esvaziamento do copo alheio. Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que obtém vitórias, êxitos na vida por causa de corrupção, por causa de injustiça, por causa de violência, por causa de opressão, por causa de maldade, que roubam. Como o ladrão faz, por exemplo. Ele leva tragédia, ele leva desgraça, ele leva medo,
ele leva a pânico muitas vezes na vida de pessoas e de famílias, simplesmente para encher o copo da sua vida. Nós não podemos aceitar isso. Nós que somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, precisamos vivenciar os valores e os princípios do reino de Deus. E é por isso que existe uma ira que é boa e justa. E esta ira, certamente, queridos, Deus coloca em nosso coração, para que nós não venhamos viver de forma indiferente e apática em relação às maldades e injustiças que estão sendo promovidas neste mundo. Nós somos escolhidos por Deus para nos posicionarmos, para não aceitarmos aquelas pessoas que estão promovendo maldade e enchendo o copo da sua vida em detrimento da desgraça alheia. Dentro desse sentido, eu quero chamar sua atenção também para um conselho que o apóstolo Paulo nos dá em Efésios capítulo 4, versículo de número 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Pode deixar aí, Samuel, um pouquinho, por favor. Olha que interessante, para que você entenda isso daqui. O apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho além ainda do que vai o salmista aqui, Davi. Davi, ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além, porque ele diz que quando vocês encherem o coração de vocês, ou quando o coração de vocês se encherem de ira, não pequem. Ou seja, antes de vocês levantarem, antes de vocês começarem um novo dia, vocês precisam apaziguar a ira antes que o sol se ponha. Pode tirar, obrigado. Perceba? Antes de você ir para a cama, antes que o sol se ponha, trate esse sentimento de ira, dessa ira descontrolada no seu coração. Ou seja, resolva imediatamente, porque isso é um sentimento perigoso, destrutivo. Isso pode gerar morte na nossa vida, pode gerar morte ao nosso coração. Portanto, uma reflexão sincera, humilde, espiritualizada nos fará agir conforme a vontade de Deus. Davi nos ensina isso no versículo de número 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. O sentido aqui do versículo 5 é de consultar o nosso coração. Sabe o porquê? Porque Deus é o nosso vindicador. Deus é aquele que faz justiça por nós. A partir do entendimento que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando isso está acontecendo na nossa vida, a gente precisa resolver, solucionar antes que o sol se ponha. Antes que a gente vá para casa, antes que a gente deite, antes que isso comece a consumir o nosso coração e a nossa mente, resolva no Senhor e com a ajuda de Deus. O entendimento disso nos leva a uma alegre confiança em Deus. Eu não preciso sair aí agindo como justiceiro, porque eu tenho um Deus que é justo e que faz justiça por mim. Olha que interessante os versículos 6 e 7. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze-me, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Quando você estiver passando por momentos assim como estava acontecendo com Davi, infelizmente, é comum aparecer um monte de gente que vai soprar um monte de coisa negativa e pessimista no seu ouvido. Gente que vai vir com julgamento. Gente como os amigos de Jó,
que pensam que nesta vida nós recebemos sempre aquilo que é justo. E a palavra de Deus nos ensina na teologia de Jó que isso não é verdade. Jó não estava sofrendo por causa de um erro, Jó não estava sofrendo por causa de um pecado. Nós estamos sujeitos ao sofrimento simplesmente em decorrência da nossa existência, mas os amigos de Jó não entendiam assim. Estavam fazendo julgamento. Jó, reflete sobre a sua vida, tem pecado, alguma coisa está errado, volte-se para o Senhor. Momentos assim, queridos, vai chegar um monte de gente e vai falar para você: desista, você perdeu, não tem mais jeito. Ou as pessoas próximas ao rei Davi, mesmo conforme o versículo 6 diz, que eles estavam perguntando: quem nos fará desfrutar o bem? É terrível quando a gente passa por isso. Às vezes tem aquele parente que não vai na sua casa faz 10 anos. Quando você está vivenciando um tempo de angústia, o cara aparece lá do nada. Sabe que você está sofrendo, ele vai lá. Mas ele não vai para te ajudar. Ele vai lá simplesmente para dizer: olha, desista. Pare de insistir. Não tem mais jeito. Já perdeu. Aqui existe dúvida, existe inquietação, existe ansiedade, existe dor profunda. E a pergunta que eles fazem é: será que virão dias melhores? Você já está mal. E daí chega essa turminha aí sem nenhum discernimento, sem sabedoria, e te coloca ainda mais para baixo. Perceba que em algum momento o salmista diz que a luz fugiu. A luz fugiu porque ele só via escuridão. E ainda essas pessoas pessimistas começam a colocar ainda mais dúvidas no coração de Davi. Será que nós vamos desfrutar o bem? Mas como que Davi termina o versículo 6? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ele reconhece que o momento é difícil, ele reconhece que ele não está vendo uma luz à frente, mas ainda assim o que ele faz? Ele ora, ele busca a ajuda de Deus, ele busca o socorro de Deus, ele não desiste. Ele não fica apático, ele não cruza os braços, ele ora, ele busca o socorro de Deus. Enquanto alguns ficam apenas nas palavras, outros anseiam por Deus e buscam o socorro de fato de Deus. Foi isso que Davi fez. Meu querido irmão, irmã, amigo, não importa o tamanho da sua dor, da sua angústia, não importa a grandeza dos sentimentos que estão na sua alma, no seu coração. Não importa o tamanho da sua dor. Talvez pessoas que você conhece estão sendo desleais. Não estão lhe ajudando como você desejava. Não estão lhe estendendo a mão. E pior, talvez pessoas estão se aproximando de você e colocando você ainda mais para baixo, lançando palavras pessimistas, palavras negativas. Davi passou por isso também, mas você precisa entender, Davi não desistiu, não desanimou, ele não aceitou aquelas palavras de dúvida, antes ele recorreu ao Senhor em oração. Deus, eu não enxergo uma luz, mas eu peço ao Senhor que faça resplandecer o seu rosto diante de mim, Pai. Olha agora no versículo 7 o resultado da ação de Deus na vida
de Davi na vida de todo aquele que o busca corretamente. Versículo 7, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Olha que coisa linda, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Davi passou por uma transformação interior tão maravilhosa, que ele declara que esse sentimento que Deus colocou na sua vida agora é muito melhor do que aqueles que têm vida boa, do que aqueles que têm vida mansa, do que aqueles que estão na fartura de trigo e na fartura de vinho. Esse é um tipo de transformação que somente Deus, mediante a sua graça e o seu poder, pode derramar as nossas vidas. Davi recorreu a Deus em oração. Você pode fazer isso nessa manhã também, em nome de Jesus. Por isso eu finalizo com o versículo de número 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é qualquer paz. Não é uma paz ilusória. Não é uma paz da boca para fora. A paz que Davi aqui está experimentando é uma paz fundamentada. Ele deita em paz e logo dorme. Essa palavra logo aqui no hebraico tem a ideia daquilo que é simultâneo. Ou seja, ele deita e junto do deitar, ele adormece. Simultaneamente. Sabe aquela pessoa que logo que deita na cama ela apaga? Às vezes a mulher está na cama, ela quer bater um papo com o marido para saber como que foi o dia, para falar alguma coisa das crianças. Mas o cara deita na cama, empacota. Não dá para conversar. Eu não sei quem é assim, eu demoro alguns bons minutos quando eu deito. Davi estava passando por dificuldades. Mas a sua paz agora está fundamentada. E logo que ele deita, ele pega no sono. Depois, a última palavra do versículo de número 8 e do Salmo de número 4 é uma palavra que diz segurança. Segurança aqui é uma palavra que deriva da raiz hebraica confiar. Ou seja, ele tem segurança porque ele não tem medo. É muito mais do que segurança. É saber que de fato existe um Deus no qual nós podemos confiar, que nos faz deitar em paz, dormir tranquilo, sem pesadelos, sem insônias, tendo a certeza de que Ele nos faz viver em segurança. Como está em Provérbios capítulo 1, versículo 33. E depois João capítulo 14, versículo 27. Mas quem me ouvir, viverá em segurança. E estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Deixo a paz a vocês. A paz que eu dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, não tenham medo, disse o Senhor Jesus. Essa paz fundamentada de Davi. É a paz que Deus nos dá, que excede todo entendimento. É a paz que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar aqui deste mundo. Essa transformação que aconteceu no interior de Davi, ela é paradoxal. Como que pode alguém com ira deitar e dormir em paz? Alguém que estava passando por sentimentos tão intensos,
alguém que está sendo humilhado, ultrajado, alguém que está recebendo perseguição, injustiça, violência. Alguém que não está tendo sequer o direito à defesa. Mas ele busca a ajuda de Deus, ele clama pela justiça de Deus. E por isso ele conclui dizendo: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa transformação, portanto, ela é de fato paradoxal, porque somente Deus pode nos dar a paz, que nenhum outro lugar ou que nenhuma outra pessoa no mundo pode nos dar. Portanto, se você está passando por momentos delicados, se você está passando por momentos de angústia, talvez você está recorrendo a tanta gente, talvez você está buscando tantos caminhos aqui que o mundo lhe oferece, não está conseguindo uma solução, não está encontrando uma resposta. Recorra a Deus, recorra ao Senhor da nossa vida, ao Deus da nossa salvação, como fez Davi. Ele pode, de fato, não somente abrir as portas que você necessita, mas tirar da sua vida todo o medo, toda a insônia, todo abalo, toda a angústia. Deus quer fazer com que, de fato, você deite em segurança, em paz, em plena tranquilidade, sabendo que Ele está tomando conta da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, do seu drama. Basta você confiar nele. Foi o que fez Davi. Tanta gente aí está tendo tantas dificuldades neste mundo, porque tem confiado em homens, em carros, em cavalos. Deus lhe convida nesta manhã, nesse domingo de escola bíblica dominical, a confiar somente no Senhor e a desfrutar da paz e da segurança que o mundo não pode lhe dar, mas o Senhor da nossa vida lhe dá, em nome de Jesus. Pai, dai-nos um domingo abençoado. Abençoe a nossa família. Abençoe o nosso dia. Essa transformação interior paradoxal que aconteceu em Davi. Clamando por justiça. Antes havia sentimento de ira por causa de injustiça, de maldade, de violência. Havia angústia, Senhor. É tão difícil quando nós passamos por situações assim, Pai, porque se essa ira fugir do controle, Pai, a gente faz besteira. A gente aumenta o problema, a gente aumenta a dor, a gente aumenta o sofrimento. Por isso nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de ajuda. Se alguém que nos acompanha nesta manhã, Deus, está se sentindo injustiçado por algo, que possa entender, ó Deus, que é o Senhor quem faz justiça por nós, que é o Senhor que nos dá a paz, que é o Senhor que nos faz deitar e dormir tranquilos, em paz e em segurança. Ajude, Senhor. Se existe alguém aqui nesta manhã que de todo o coração entendeu esta mensagem, está entregando os cuidados da sua vida, da sua casa nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor lhe ajude a partir deste momento, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Aqueles que entenderam que nós não somos pessoas boas, nós não somos pessoas justas, nós não somos pessoas merecedoras, mas ainda assim existe um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos deixa desamparados. Portanto, Senhor, ajude essas vidas que estão entendendo isso, estão fazendo esta oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Domingo abençoado para você e para sua casa. Em nome de Jesus.